Atenção! Começa agora uma teleaula de Física do ensino médio. Você vai assistir a teleaula de número 10. Bons estudos! Foi uma loucura. Primeiro eu tentei empurrar sozinha, mas nada. Foi aí que eu tive a ideia de esvaziar o armário e pensei, agora vai. Não foi. Bom, como a união faz a força, eu acabei chamando meus irmãos e também alguns vizinhos. Mas não teve jeito. O danado do armário não cedeu 1 milímetro. Resumindo, o armário tá lá no mesmíssimo lugar. Acho que aqui tá bom, né, Rosinha? Pode colocar aí. Sabe que essa sua história de empurrar um armário cai como uma luva na nossa teleaula? Como assim? É isso mesmo, Rosinha. Hoje, nós vamos dar mais um passo no conhecimento das forças. A gente vai conhecer as forças do contra, que não deixaram o armário da Rosinha sair do lugar. Nessa teleaula você vai aprender o que é a força de atrito. Vai ver a sua relação com a força normal e vai ver situações onde o atrito é super útil. Isso já aconteceu com você, não aconteceu? Ter que empurrar alguma coisa. Pois então fique ligado, porque você vai aprender uma porção de coisas interessantes sobre esse assunto. A nossa teleaula está começando. E falando em empurrar, Rosinha, dá uma mão aqui, vamos empurrar essa mesa aqui, vamos colocar mais pra lá um pouco. Acho que aqui tá ótimo. Rosinha, você já reparou que na nossa vida diária, toda vez que a gente tem que empurrar alguma coisa, a gente sempre encontra alguma forma de resistência. Até para empurrar uma cadeira sem levantar. Inclusive faz aquele barulho desagradável. É verdade. Sabe que quando eu era criança, eu adorava colocar a mão pra fora do carro em movimento pra sentir assim, o vento segurando. Eu achava super legal correr na beira da praia, assim, na beira do mar, né? Parecia que a água segurava a gente. É essa forma de resistência que você tá falando? De todas as formas, Rosinha. Inclusive daquela que faz o pistão do carro engripar quando a gente não coloca óleo no motor, sabe? Na verdade, em quase todo o movimento do nosso dia a dia, existe uma força contrária. Na verdade, assim, uma força que é chamada de força de atrito. Força de atrito. Força que se opõe ao movimento de um corpo em relação a outro com que está em contato. Força de atrito? Ih, tá cheio de exemplos. Deixa eu ver. Quando você tenta colocar um parafuso na parede, ele não gira mais? Força de atrito. O vento que bate no para-brisa do carro exerce uma força de resistência. Essa força de resistência é força de atrito. Agora mesmo eu estava lendo aqui nessa revista algumas maneiras de como driblar o atrito. Veja só. As linhas mais aerodinâmicas dos carros esportes são uma forma de diminuir a resistência do ar. Outro exemplo. Essa é incrível. Nas competições de natação, os atletas se depilam para evitar o atrito entre os pelos e a água. Bom, até nessa brincadeira de botar a mão para fora do carro em movimento, a gente percebe que existem posições em que o vento segura menos. Quer dizer, onde a força de resistência, a força de atrito é menor. Bom, mas com mais ou menos atrito, a verdade é o seguinte. A nossa vida está cheia de exemplos onde surgem forças de resistência ao movimento. Quando nós empurramos um armário, por exemplo. Por favor, vamos imaginar a seguinte situação. Você tentou empurrar um armário super pesado e ele não se moveu. Por que será que ele não mexeu nem 1 milímetro sequer? Porque eu não tinha força para empurrar ele. Ele está colado no chão. Ah, é por causa da ação da gravidade, velho. A ação que eu proporcionei não foi suficiente. Ele tá pesado. Intuitivamente, as pessoas sabem porque o armário não se movimentou. Mas vamos tentar entender o que aconteceu com o armário usando as leis de Newton. Na linguagem da física, nós dizemos que o armário não se moveu porque a soma das forças que atuou sobre ele era igual a 0. Mas para a gente estudar e propor alguma solução para o problema do armário, é necessário que a gente dê 3 passos que a gente viu na teleaula passada. Você se lembra qual que era o primeiro deles? É isso mesmo, o isolamento. Aí está o diagrama de forças. Repare que são 4 forças aplicadas sobre o armário. A força de atração que a Terra exerce sobre todos os corpos que estão perto de sua superfície, ou seja, o peso P. A força F que as pessoas estão fazendo para empurrar o armário. A força que o chão faz para sustentar o armário, que é chamada de força normal. Ela tem esse nome porque está sempre perpendicular em relação à superfície de contato entre o corpo e o solo. E por último, a força
força que o chão faz para impedir que o armário vá para frente, a força de atrito. Bom, Rosinha, vamos entender melhor a força de atrito, certo? A primeira coisa a perceber é que a força normal, esta aqui, ó, e a força de atrito são as duas forças que impedem o movimento do armário. Na verdade, a força normal e a força de atrito nada mais são do que componentes da força de resistência exercida pelo chão sobre o armário. Então repare que a força normal é a parte da força de resistência que impede que o armário desça. E a força de atrito é a parte da força de resistência que impede que o armário se desloque na direção da força que o está empurrando. Quer dizer, então, que existe uma relação entre essas duas forças, a força normal e a força de atrito? Exatamente, você matou a charada, Rosinha. E é até possível mostrar que essas duas forças têm os módulos diretamente proporcionais. E essa relação é dada pela expressão: força de atrito é igual a μ vezes força normal, onde μ, coeficiente de atrito, é uma constante. Ou seja, se a força normal, N, aumenta, a força de atrito, FAT, também aumenta. A constante μ, ou coeficiente de atrito, informa se o solo exerce muito ou pouco atrito sobre os corpos que estão em contato com ele. Quando o solo é áspero como esse, o μ é grande e aí tem muito atrito. Se o solo é mais liso, o μ é pequeno e o atrito é menor. Repare que mesmo as superfícies mais lisas, quando vistas sob microscópio, apresentam muitas rugosidades, que é o que gera o atrito.